O Fim da Inocência 2, de Francisco Salgueiro. Diário secreto de um adolescente português. Ao meu editor Gonçalo Bulhosa, com quem voltei a trabalhar 10 anos após ter lançado o meu primeiro livro Homens há Muitos, pelo apoio incondicional a este novo projeto desde o primeiro momento. A todos que entraram no livro com nomes diferentes para assim se proteger as suas identidades, permitindo que as suas histórias fossem relatadas. Às pessoas que contribuíram e que ajudaram a melhorar o resultado final desta obra. A vocês, aos que me leem, muitos de vós, há mais de 10 anos. Nota do autor. Não, nunca, jamais. Esta era a minha resposta quando me perguntavam se existiria uma continuação de O Fim da Inocência. O livro cumpriu o seu objetivo inicial, alertar os pais para a nova realidade dos adolescentes portugueses. Durante os 2 anos a seguir, ao seu lançamento, fiz dezenas de palestras pelo país, nas quais falei com pais e educadores sobre os novos perigos que os adolescentes enfrentam. A cada novo local a que ia, ouvia relatos que fazia com que O Fim da Inocência uma história de encantar. Ao mesmo tempo, recebia dezenas de e-mails de adolescentes e de pais que me relatavam situações, muitas delas bem mais duras do que as descritas no livro. Curiosamente, durante esse mesmo período, eu ia sendo entrevistado pela imprensa, televisão e rádio, e a primeira pergunta que me faziam era sempre: a história não é verdadeira, pois não? Houve várias entrevistas que chegaram a ser canceladas por os jornalistas acharem que o conteúdo do livro era inventado. Gostava de lhes ter mostrado os e-mails que recebi ou de lhes ter dado os contactos de pais que me relataram essas situações. Desses e-mails, houve um que me chamou especialmente a atenção e que fora escrito por um rapaz que na altura tinha 16 anos. O Gonçalo. Não, este não é o seu nome verdadeiro. Segundo as suas palavras, ele decidiu contactar-me porque o fim da inocência é bastante inocente. Há muito mais coisas a passarem-se na minha geração. Sou da classe média alta, moro em Lisboa e sou pimp, um chulo com pinta. Arranjo rapazes da minha idade para mulheres mais velhas. Nos tempos livres, trato da minha plantação de cannabis. Durante uns tempos, eu estive com o Gonçalo presenciando muitas situações e outras que me foi relatando, até chegar àquela fatídica madrugada quando ele já tinha 17 anos. Tive necessidade de voltar a este tema por sentir que ainda há demasiadas pessoas que não acreditam ou não querem acreditar que a atual geração de adolescentes está exposta a muitos perigos aos quais não se dá devida importância. O Gonçalo confiou-me a sua história. É essa que está descrita neste livro. Capítulo 1. Estou em frente ao ecrã do computador. Não sei como vim aqui parar. A última coisa que me recordo foi estar a foder, muito, com força. Ela pedia que lhe apertasse o pescoço. Acho que o fiz, não me lembro. Não me lembro de muito. Não me lembro de nada. Tenho a ideia de antes ter estado numa loja de drogas legais. Ela era mais velha. Que idade eu tenho? 17? Parece que sim. O meu cérebro não está a funcionar bem. Comecei a sentir muito mal depois de me ter vindo. Enquanto ela gemia, eu percebi que a minha cabeça e o meu corpo não estavam a funcionar ao mesmo tempo. Pensei que estivesse a ficar com gripe. Ela deu um berro enorme. Veio-se. O corpo começou a balançar. Parecia que tinha levado um choque. Eu tinha de ir à casa de banho vomitar. O cheiro que vinha dela agoniava-me. Tentei levantar-me, mas ela não quis que eu saísse dali. Abraçava-me com força. Estava dentro da prisão perpétua de uma mulher com idade para ser minha mãe. Sentia-me cada vez mais mal disposto. O quarto andava à roda. Não sabia porquê. Sabia, sim. Havia momentos de lucidez em que eu percebia que devia ser um dos efeitos da droga que tinha consumido. Chamava-se Trip E. Kick? Gorby Mix? Não sei. Na embalagem estava escrito que era um fertilizante de plantas. Encontrava-se à venda numa Smart Shop, aberta a qualquer pessoa queira consumir. Eu fui lá, como habitualmente, comprei aquela marca pela primeira vez. Estava na casa de banho. Olhei-me ao espelho e encontrava-me branco, um branco de morte. Quis vomitar, mas não consegui. Ao longe, ouvi a voz da Teresa a chamar-me. Acho que é esse o nome dela. Queria que eu fosse fodê-la, de novo. Comecei a vomitar. Se calhar a causa da minha agonia não tinha a ver com drogas, mas com aquilo que fazia, prostituto. Continuei a vomitar. Frio, muito frio. A minha cara estava junto ao mármore, do chão da casa de banho. Não me lembro de ter caído. Caí. O meu corpo tremia todo, tinha convulsões, sentia-me a apodrecer. Precisava de sair dali. Se me afastasse daquele ambiente, iria ficar bem. Apenas necessitava de voltar para casa, para as minhas coisas. Tinha de largar tudo aquilo que começou uns anos antes. O meu corpo foi abanado por alguém que chamava por mim. Imaginei que fosse a minha mãe quando eu era pequeno.
Precisava de me sentir seguro. Tentei chamar pelos meus pais, alto. Não consegui. Da minha boca apenas saiu uma leve corrente de ar. Nada mais. Abri os olhos e percebi que estava a ser fodido. Em cima de mim, a Teresa fodia-me de olhos fechados e agarrava na minha mão direita para que eu lhe tocasse no clitóris, ao mesmo tempo que ela se afundava com força no meu caralho. A cara de prazer dela deu-me nojo. Dela, de mim, daquilo que eu fazia, não sabia onde estava. Não conseguia pensar. Fode-me com força. Eram estas as palavras que eu ouvia. Eu acordava e desmaiava. Ela não dava por nada. Tudo aquilo era nojento. Eu só me queria ir embora. Tentei sair debaixo dela. Ela achou que eu estava a brincar, que estava a fazer role-playing para a excitar. Queres sair, não é? Não te vou deixar, portaste-te mal e agora vais ser castigado. Eu não tinha forças para sair. Ela gemia cada vez mais alto. Tive várias tentativas de vómito. Nem isso eu consegui. Senti o meu corpo a desligar. Olhei para o lado da cama e vi o saco da droga que acabara de consumir. Senti espasmos nas pernas, eram contrações involuntárias dos músculos. Isso, estás a gostar, não estás? Desliguei. Deixem-me ficar ali deitado. Carne para ser fodida. Apenas senti uma lágrima a escorrer dos meus olhos. Senti que podia estar a morrer por causa das drogas legais. Pela minha cabeça passaram imagens das várias notícias sobre pessoas que tinham morrido por causa delas. Eu não tinha tomado uma grande quantidade. Tentava convencer-me disso. A fuga estava em prática. Abri a porta do apartamento da Teresa e olhei angustiado à minha frente para um corredor que não acabava. O que estás a fazer aqui? À minha frente, 2 sapatos, pretos, envernizados, cheiravam a novos. Não me consegui conter e vomitei para cima deles. Ouvi gritos. Alguém tentava pontapear-me. Devo ter adormecido no elevador. Tinha ficado exausto com o sprint no corredor. Não sei como, mas saí de casa dela. Andei, corri, só parei quando estava dentro do táxi. Disse a minha morada, devo ter dito, senão não estava aqui. Estou à frente do computador. Tenho várias janelas abertas, mefedrona, efeitos secundários, suores frios, sede, visão deturpada, aceleração, desmaios, alucinações, paranoia, morte. Levanto-me da cadeira e começo a correr muito depressa à volta da cama. Se correr, vou expulsar isto dentro do meu corpo. Estou de novo em frente ao computador. Não me lembro de ter parado de correr ou se calhar nem sequer comecei. No ecrã vejo o meu perfil no Facebook. Há uma gigantesca janela com notificações. O número vai aumentando exponencialmente. 10, 20, 30. Passa-se qualquer coisa. Cada vez que este aumenta eu conto até 100 na minha cabeça. Depressa. Não consigo parar. É uma coisa compulsiva. Porque estarei a receber tantas notificações. Joana, Filipa, Leonor, nomes de mulheres vão-se multiplicando. São e-mails que chegam. Quero foder-te. Alice disse para eu te contactar. Sou a Leonor. A Teresa disse-me que tu e uns amigos fodem bem. Entra em contacto comigo. Ver aqueles nomes todos dá-me uma agonia cada vez maior. Lembro-me de tudo o que tenho andado a fazer. Tenho vergonha. Sinto-me mal. Preciso de ir para o hospital. Quero ligar. Não posso ligar. Os meus pais estão a dormir no quarto ao lado. E se eu for para a rua e chamar uma ambulância? Assim eles nunca o saberão. A cabeça deixou de pensar. Está tudo escuro à minha volta e eu não sei onde estou. Vejo 2 quadros lá no alto, talvez esteja no corredor. Estou deitado no chão, a tentar rastejar com os cotovelos. Fiquei sem força nas pernas. Arrasto o meu corpo. Devo estar a ir na direção do quarto dos meus pais. Tento gritar, não consigo. Preciso de ir rapidamente para o hospital. Meu coração bate depressa como eu nunca o senti. Suo, um suor gelado. Cada gota que escorre pela minha cara paralisa os músculos. Gonçalo, o que é que te aconteceu? Ouço esta frase repetida por várias vezes. A voz é-me familiar. Lembro-me das férias na neve com os meus pais, em Baqueira, quando era mais novo. Sorrio, sinto que adormeci na sala e que o meu pai me leva ao colo até ao quarto. O cheiro da lareira reconforta-me. Agora sei que tudo vai ficar bem. Abro os olhos e a minha mãe observa-me horrorizada. Ao longe, ouço a voz do meu pai. Posso deixar-me ir, sei que eles agora vão finalmente tomar conta de mim. Abre os olhos, Gonçalo, abre os olhos, não adormeças, não adormeças. Não consigo cumprir as ordens do meu pai. Tenho sono. Quero dormir. Nunca adormeci com o coração a bater assim tão depressa. Será uma experiência nova. Vou experimentar. Preciso descansar. Preciso de esquecer tudo que eu tenho feito nos últimos anos. Sinto o meu corpo começar a desligar. Não adormeças. Sinto um estalo na cara. Talvez eles estejam a bater-me para eu não adormecer. Ao longe, ouço a minha irmã com a voz muito alta a perguntar o que se passa. Não te preocupes, Constança. Tudo vai ficar bem. Eu agora só preciso adormecer. Tudo vai ficar bem.
Cada vez tenho menos noção do que se está a passar à minha volta. Cada vez estou menos em contacto com a realidade. Vejo homens com enormes casacões amarelos em cima de mim. A minha mãe e a minha irmã choram. Já não consigo pensar que tudo vai ficar bem. Talvez o que me esteja a acontecer não seja sono. Talvez seja mais do que isso. E se eu estiver a morrer? E se o meu corpo está a reagir ao comprimido que tomei? Comprimido? Terei tomado mais do que um? Sim, acho que sim. Vários. Sinto um choque a percorrer o meu corpo. Uma pulsação elétrica que se espalha e me empurra pelo ar. Afastem-se. Novo choque elétrico a percorrer o meu corpo. Sinto-me a flutuar. O meu corpo está leve como eu nunca o senti. Estou a flutuar. Não ouço nada à minha volta. Talvez tudo tenha acabado. Talvez eu tenha morrido. Sou demasiado novo para morrer. Tenho apenas 17 anos. Não vi nenhuma luz branca ao fundo de um túnel, mas deixei de sentir a realidade. Está tudo escuro à minha volta. Não tenho mais dores ou mal-estar. É uma sensação de não existência, de morte. Apenas esta palavra que me vem à cabeça. Todas as diferenças entre a vida e a morte desapareceram. Não sinto o meu corpo, não sei o que estou a sentir. Talvez esteja morto, talvez apenas em coma. Nunca senti nada assim. Esta é a minha história. Capítulo 2. Sou alto. Os meus pés e a minha cabeça estão em códigos postais diferentes. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, provavelmente seria jogador de basquetebol e viveria numa mansão com 143 quartos e 2 fusos horários diferentes. Em vez de ter cães, teria leões dos raros e tigres dos albinos. Era baixo e normal. Quando me olhava ao espelho, via-me um anão, até que de repente aumentei de tamanho. Durante os primeiros tempos, era muito desajeitado a andar. Não sabia o que fazer com pernas e braços tão grandes. Sentia que o centro de gravidade da Terra estava sempre a gozar comigo e muitas vezes tropeçava sem saber porquê. Tinha na altura 13 anos. Andava num dos melhores colégios de Lisboa e passei a ser o aluno mais alto da minha turma. E o mais popular. Até esse momento eu era apenas mais um, mas desde então a minha altura, pelos vistos, era um atrativo. A minha mochila começou a parecer um marco dos correios porque eram lá depositadas dezenas de papéis. Queres namorar comigo? De rapaz normal passei a patrão, porque todas as raparigas do colégio queriam namorar comigo, não só as que tinham a minha idade, como também as mais velhas, as de 15 anos. Além dos 3 quilos a mais que a minha mochila passou a pesar diariamente com tantos papéis em casa, eu recebia mensagens através do Facebook e do telemóvel. Mais tarde descobri que o meu número estava visível no Facebook sem eu o saber. As mensagens dividiam sempre entre 2 géneros diferentes. Diretas, hardcore. As mensagens diretas tinham poucos caracteres e diziam apenas: queres namorar comigo? As mensagens hardcore, bem, eram isso mesmo. Fotografias, às vezes vídeos delas nuas, delas a fingirem que se masturbavam ou a beijarem a melhor amiga na boca. Muitas eram montagens, outras eram mesmo reais. Os textos que acompanhavam as mensagens eram também muito diretos. Queres foder? Quero fazer-te um broche. Quero que me comas. Sim, as raparigas tinham entre os 12 e os 15 anos. Isto é normal hoje em dia. E uma aberração no tempo dos nossos pais. No período pré-gigante, tinha apenas 100 amigos no Facebook. Hoje a popularidade mede-se pelo número de amigos que se tem no Facebook. As roupas ou os carros dos pais já não interessam tanto. Quantos mais amigos, mais likes. E nós sentimos-nos populares pelo número de likes. Não somos ninguém até alguém falar de nós, até gostarem em massa do que dizemos ou fazemos. Nessa altura, olhava com alguma inveja para amigos que tinham entre os 700 e os 1000 amigos. Esse sim era o grande objetivo. 1000 amigos. Sei que era uma estupidez, que eles não podiam conhecer aquelas pessoas todas, mas aquilo fazia-me sentir um pouco inseguro, inferiorizado. Eles eram melhores do que eu. Até que o número de amigos no Facebook foi acompanhando o meu crescimento. Cada milímetro a mais correspondia a 10 novos pedidos de amizade. O meu perfil passou de 100 amigos para 200, depois para 300 e ao fim de algum tempo eu já tinha mais de 500 amigos. Comecei a sentir-me bem mais confiante. Ao andar pelos corredores do colégio, fazia-se sentir a admiração. Era uma coisa perfeitamente irracional. Eu, Gonçalo, o desengonçado ex-anão, era um patrão. Foi assim que me passaram a chamar no colégio. Eu era um patrão, um gajo com pinta, e que as pessoas acham extraordinário. Não sei bem o que fiz a não ser ter crescido em altura. És tão giro, diziam-me entre suspiros dos meus olhos verdes, do meu cabelo grande, dos meus músculos. Não sei de que músculos falavam elas, eu não ia ao ginásio. No Facebook apareceu uma página dedicada a mim, na qual se postavam fotografias minhas à espera do autocarro, a andar nos corredores, a comer. Em cima delas escreviam: amo-te, casa comigo ou comia-te. Como viria a acontecer a outros amigos meus, a partir daquele momento era-me fácil ir para a cama com qualquer rapariga que eu quisesse. Só que, olá,
Esta foi a primeira palavra que eu lhe disse ou gostava de lhe ter dito. Meu cérebro engasgou-se e eu limitei-me a olhar. A Madalena acabara de ser transferida para o colégio. O pai era diplomata na Ásia e eles tinham regressado a Portugal. Ela foi para a minha turma e não se dava praticamente com ninguém. Todos os rapazes, exceto eu, achavam-na tímida e as raparigas sentiam uma forte rivalidade em relação à novata. Deve ser uma grande vaca. Ouvi dizer que veio para Portugal porque os pais a apanharam a fazer um bico, puta. Tem ar de engolir. Estas foram algumas das frases que eu vi escritas no Facebook sobre a Madalena. Senti logo uma vontade de a proteger, apesar de nunca ter aproveitado a minha popularidade para a foder, como alguns amigos meus faziam. Eu sabia que se ela fosse vista comigo, estes ataques poderiam diminuir. Na tarde em que a vi pela primeira vez e mal cheguei a casa, fiz o que qualquer adolescente faz quando está apaixonado. Vai para o Facebook e faz um pedido de amizade. Liguei o computador e escrevi o nome dela. Procurar. Apareceram 24 pessoas. Em quarto lugar, nas sugestões, via-se a fotografia dela. Morena, de olhos verdes, sorridente, ar inocente, tímida, tal como eu me lembrava dela nessa tarde. Ela aceitou. É normal aceitarmos convites de amizade vindos de estranhos. Via nas aulas todos os dias, queria falar com ela, mas tinha vergonha. Apesar de nós sermos amigos no Facebook, era-me estranho verem-me como um popular e eu ainda me sentir um tímido. Até que tivemos de fazer, para as aulas portuguesas, um trabalho de grupo, a pares, e que deveria ser entregue na semana seguinte. Eu e a Madalena ficámos juntos. Ela tinha a arte de ser querida, isso atraía-me. Durante as aulas, sentia-me um turista a admirar para um monumento. Passava o tempo todo a olhar para ela. Por causa do trabalho de português, eu e a Madalena fôssemos estando cada vez mais juntos. Ficámos inseparáveis, um do outro e ela dos seus amigos. Diogo, o meu melhor amigo, conhecíamos-nos desde sempre. Os nossos pais já eram amigos e meteram-nos no mesmo colégio. Estava sempre disposto a experimentar qualquer coisa. João era da nossa turma, obcecado com rugby e com motas, além de ser fanático pelo Benfica. Ia com o pai a todos os jogos. Os dois tinham ficado muito próximos desde que a mãe morrera há 3 anos de cancro. Isabel, divertida e muito esperta. Foi a primeira namorada de João. Quase perdeu a virgindade com ele. Era o homem da minha vida, estava tão apaixonada. Não funcionou. E ficámos todos amigos. Loura chamava muita atenção. No Facebook, das 700 fotografias suas, 600 eram de biquíni na praia. Sara gostava de se vestir de forma provocadora. Era muito sexy, o que levava os gajos a apaixonarem-se facilmente por ela. Era uma teaser provocadora e estava sempre a receber presentes, normalmente chocolates. Dava-nos. Tinha medo de engordar, viciada em moda, lia todas as revistas e blogs sobre o assunto. Era alta. O seu sonho? Ser modelo. Enquanto isto não acontecia, ela tinha um blog de moda com mais de 2.000 seguidores habituais. Ao fim de algumas semanas, a Madalena encontrava-se perfeitamente integrada no meu grupo. Estávamos sempre juntos, os ataques no Facebook diminuíram. Um dia, já perto do final do ano letivo, olhei para a Madalena e vi que ela estava diferente. Durante os primeiros minutos, não consegui perceber o que era. Talvez tivesse cortado o cabelo, talvez tivesse aumentado 40 cm de altura, tal como fizeram nos primeiros dias em que a vi. Fiquei a olhar para ela nas aulas, a tentar descobrir o que se estava a passar. Mini saia, sutiã, decote aberto e havia qualquer coisa na cara. Aquela não era a cor normal da pele dela. E nos lábios havia também um tom diferente. Só quando cheguei a casa e vi a minha mãe é que percebi. Aos quase 13 anos, a Madalena já estava a usar maquilhagem. Não tão intensa como a da minha mãe, mas o suficiente para eu perceber que ela se tinha pintado. Durante esse ano letivo, o nosso grupo só se encontrava fora do colégio, nos fins de semana e de vez em quando. Nas férias de verão, 9 meses depois de termos acolhido a Madalena, começámos a ir muito para casa uns dos outros. Onde não houvesse nenhuma empregada ou familiar, era para aí que íamos, e havia sempre uma casa vazia. Ouvíamos música, sobretudo elas, jogávamos PlayStation 3, sobretudo nós. Numa dessas tardes, eu, o Diogo e o João, como sempre, jogávamos FIFA. Quem perdia dava a vez ao outro. Como música de fundo, ouvia-se a Shakira. Eu estava com a bola nos pés, mas conseguia perceber que havia alguma coisa a passar-se na sala que exigia a minha atenção. Remata! Remata! Gritou o Diogo, que naquele momento era espectador do jogo. Ah, ah, ah! Ouvi um riso intenso. À minha frente, no ecrã de televisão gigante da sala da Madalena,
Vi uma bola de futebol a passar por cima da baliza como se eu estivesse num jogo de rugby. Foi um remate estúpido. Estava tão concentrado a ver o que elas faziam que mesmo que se estivesse a 1 milímetro da baliza, eu teria falhado. Num canto da sala, a Madalena, a Isabel e a Sara estavam a dançar muito juntas ao som de músicas da Shakira e da Beyoncé. Elas não dançavam apenas como se fossem amigas numa discoteca. Elas transmitiam sexo. Elas roçavam-se umas nas outras, imitando os videoclipes das músicas que passavam sem parar no YouTube. Riam-se de um misto de ingenuidade e de sexualidade. Havia um sentimento de descoberta e de afirmação sexual. Aquela cena ficou gravada na minha cabeça durante vários dias. Nessa tarde, quando cheguei a casa, fui para a casa de banho. Na minha cabeça, vi a Madalena a dançar com elas e a roçarem-se umas nas outras. Imaginei-a a roçar-se em mim. Vi-me muito rapidamente. A partir desse dia, as minhas tardes nunca mais foram as mesmas. Eu era campeão absoluto do FIFA e de repente passei a perder todos os jogos. Nenhum dos meus 2 amigos queria jogar contra mim porque diziam que eu jogava tão mal que parecia estar no nível ultra fácil. Era impossível concentrar-me vendo-as a dançar na sala a cada dia que passava de forma mais provocadora. Sempre ao som da Shakira, da Lady Gaga, da Rihanna, da Beyoncé ou da Katy Perry. Elas tentavam imitar o que viam nos vídeos bastante sexuais, como se aquilo fosse a coisa mais natural. Eu deixei de querer jogar com eles e passei a ficar no sofá a fingir que lia revistas. Ao princípio eles não perceberam o porquê do meu súbito interesse em economia. Andas bem? Perguntou-me Diogo. Sim, porquê? Respondi-lhe. És gay? Hã? Já não gostas de futebol? Começou o João a dizer. Será que estás a ficar paneleiro? Deu-me vontade de rir. Queria contar-lhe que vê-las a dançar me excitava e que eu masturbava todos os dias várias vezes ao pensar nisso. Foi o que aconteceu uns dias mais tarde. Até tenho vontade de voltar a andar com a Isabel, disse o João numa das longas tardes desse verão. Masturbei-me esta noite a pensar na Sara, disse o Diogo. A partir dessa tarde, as nossas conversas passaram de FIFA para as miúdas. Ao jogarmos, apenas fingíamos. Era uma desculpa para as podermos ver a dançar sem elas darem por nada. Eu acho que elas se apercebiam disso, mas fingiam que não. Ao mesmo tempo, e quando não havia vídeos no YouTube ou PS3, nós os 6 discutíamos coisas muito importantes. Ao fim de quanto tempo, depois de se começar uma relação, é que se deve mudar o estado no Facebook? Quando se acaba o namoro, deve-se desamigar essa pessoa no Facebook, bloqueá-la ou deixar tudo na mesma? As discussões eram acesas, mas engraçadas. No final do verão, as danças delas de desajeitadas passaram a movimentos corporais perfeitamente sincronizados com os videoclipes e acabaram em danças sexualmente provocadoras. Sempre que faziam, riam-se. Primeiro começaram por tocar nos rabos umas das outras. Depois por dar as festas nas caras e um dia tocaram ao de leve nas mamas, primeiro nas suas, depois nas das outras. Somos strippers, bitches. Palavra complexa com diversas interpretações, neste contexto significa desenvergonhadas, mas sem tom depreciativo. Risinhos. Para elas era, aparentemente, tudo inocente. Para nós os 3, aquilo levou a uma explosão de hormonas e uma maratona de punhetas. Foi a partir dessa altura que eu comecei a perceber-me que à nossa volta, tudo aquilo que consumíamos tinha uma enorme energia sexual. Os videoclipes com cantoras quase despidas passavam repetidamente na televisão ou estavam disponíveis a qualquer hora e para qualquer pessoa no YouTube. Na televisão e no cinema, as séries e os filmes para a nossa idade tinham sempre referências a sexo. Até em certos jogos havia mulheres nuas e sexo. Nas revistas, espalhadas por todos os lados, existiam dicas sobre orgasmos e posições sexuais. Há muitos anos que andávamos a consumir sexo sem termos consciência disso. Para os nossos pais, estávamos apenas a aprender aquilo que naturalmente eles viveram quando tiveram a nossa idade. Música, entretenimento e jogos. Só que talvez eles não se apercebessem de que por onde quer que nós olhássemos havia sexo em quantidades brutais e isso dava-nos cada vez mais vontade de o fazer. E esse dia não estava muito longe. Amanhã, à tarde, vamos ver filmes pornográficos em minha casa? Perguntou o Diogo. Corei. Não me vi ao espelho naquele momento, mas tenho a certeza disso ter acontecido. Não pela pergunta, pois eu e o João íamos com muita frequência para a casa do Diogo ver filmes pornográficos na internet. Era assim que aprendíamos o que se devia fazer. Aquele era o único escape que tínhamos por não fodermos. Os filmes eram gratuitos e estavam à distância de um clique. Em minha casa eu não podia ver pornografia porque os meus pais tinham ouvido um psicólogo muito conceituado na televisão a dizer que o computador devia estar sempre na sala para os pais poderem controlar aquilo que os filhos faziam na internet. Isso até era mais ou menos verdade dentro de casa, mas acho que ninguém deverá ter avisado o psicólogo
que há amigos que têm computadores nos quartos e que nestas idades passamos a vida em casa uns dos outros. Corei porque o Diogo fez aquela pergunta à frente da Madalena, da Isabela e da Sara. Sim, disseram as três em conjunto, a rirem-se de forma muito nervosa. Ele olhou para mim com ar de estás a ver como eu tinha razão. Alguma de vocês já viu pornografia? Perguntou novamente. Elas olharam umas para as outras e começaram a rir-se, uma vez mais com aquele risinho que faziam sempre que haveria referências sexuais. Não, claro que não, disseram em coro. Sim, claro que sim, disse o João quando foi ter comigo no dia seguinte para irmos para a casa de Diogo. Achas? Perguntei desconfiado. Onde é que pensas que aquelas miúdas que põem os papéis na tua mochila ou que te mandam SMS vão buscar as ideias para o que escrevem? São poucas as raparigas do colégio que a partir dos 12 anos nunca viram pornografia. E se elas não viram pornografia, viram uma versão mais suave numa série sacada da net. Qual a série que hoje em dia não tem cenas de sexo? E o que é que nós vemos todos? Séries, muitas. Filmes, imensos. Quando chegámos à casa de Diogo, elas já lá estavam. Havia um ambiente de excitação. Pela primeira vez, íamos ver filmes pornográficos com raparigas e elas com rapazes, o que dava quase tanta pica como perder a virgindade. Sentámo-nos à volta do computador de Diogo. Ele virou-se para nós e com um ar confiante fez-nos uma pergunta. Algum de vocês já viu filmes pornográficos com animais?